Boa noite, pessoal. Nós vamos dar um tempinho aqui já para o pessoal ir chegando. A gente já pede para todo mundo que está entrando aí para ver a nossa live de hoje, que separe um copo com água, para que a espiritualidade venha a trazer a frutificação, já que a gente não tem a presença aqui do passe. Deixa eu só desligar o meu celular aqui, senão vai ficar apitando aqui. Da parte presencial do passe. Então, todo mundo que for possível, já deixa o seu copo com água. Boa noite a todo mundo. Nós estamos aqui hoje recebendo mais uma vez a presença do João Camilo, lá do Centro Espírita A Caminho da Luz. É isso mesmo, né? Lá de Cássia, é meu irmão. E nós pedimos, e ele atendeu o nosso pedido para trazer hoje a palestra para a gente. Então, João, seja bem-vindo mais uma vez. A gente agradece de coração a tua disponibilidade, a tua força de vontade, o teu empenho em estar junto com a gente aqui. E, de início, a gente vai passar a palavra para você. A gente já te pede que faça a prece inicial e já traga para a gente o tema que já foi escolhido para falar, e depois a gente volta para fazer as considerações finais. Então, fique à vontade, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos que nos assistem. Nossa boa noite para quem nos vê ao vivo. Bom dia e boa tarde para aqueles que estarão nos assistindo, né, ao longo dessa gravação que vai ficar aí no site, no Facebook da casa. É com muita alegria que a gente novamente retorna, né? Há pouco tempo eu tive junto com todos aí nessa transmissão que é feita. E a gente fica muito feliz dessas possibilidades que a tecnologia nos proporciona nos dias de hoje, que nos aproxima, né, sem a necessidade das longas viagens, da gente estar se deslocando de um local para outro, né? A gente vai aprendendo a lidar com isso e vai se aproximando, mesmo que virtualmente, das pessoas queridas, conhecendo novos amigos, novos lugares. Isso é importante para o conhecimento, para a bagagem da gente. Eu, então, vou passar a prece inicial, pedir a todos que dirijam o pensamento a Deus, pedindo a Deus que abençoe a cada um de nós nesse momento, nesse instante em que juntos iremos estudar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, que os nossos corações possam estar sintonizados com o seu amor, que o nosso pensamento possa estar sintonizado com os propósitos do bem, da fraternidade, da paz, que Jesus, em mais essa noite, possa envolver a cada um de nós em vibrações de equilíbrio, de paz, possa harmonizar os nossos lares, possa trazer para nós o combustível, a força, para que nós possamos prosseguir nas nossas tarefas do dia a dia, ao longo da semana, seja no nosso lar, na convivência com cada familiar, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na convivência com cada um daqueles que Deus coloca no nosso caminho, nós possamos estar atentos, vigilantes, prontos a servir e ajudar, seja com uma palavra, seja com o nosso carinho, seja com uma orientação ou simplesmente com o nosso silêncio. Que Jesus nos abençoe em mais essa oportunidade que Ele nos dá e em seu nome, então, iniciamos a nossa conversa da noite de hoje. E assim seja. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo o desengano. Esse trecho faz parte de uma música do Vanderly, uma pérola da música popular brasileira, vamos dizer assim, e ela dá ensejo para o início das nossas
considerações, as nossas reflexões da noite de hoje. Muitas vezes, eu acredito que a maioria de nós se sentiu nessa condição de angústia, de tristeza, de dificuldades diversas. E assim também se sentia aquela jovem senhora. Já há alguns anos, ela, que já tinha 5 filhos, havia perdido o sexto filho, que era uma menina, que mal havia completado 2 anos de idade. E ao longo de todo esse período, desses anos que passaram, ela, em algumas noites, sentia essa angústia, essa vontade de buscar consolo, de encontrar algo que pudesse preencher essa falta que ela trazia no coração. A vida muitas vezes tira, mas ela também restitui ou dá de presente. E alguns anos depois, início dos anos 1950, essa jovem senhora engravidou de novo. E um novo filho, um menino, veio trazer então um pouco de alento, um pouco de esperança, um pouco de paz, tanto para o seu coração, quanto para o seu marido, quanto para os outros filhos, e vieram ajudar um pouco a cicatrizar a ferida que aquela perda daquela criança, né, que havia retornado tão cedo ao plano espiritual, havia trazido no meio daquela família. Da mesma forma que a vida tira, a vida restitui, e mais à frente a vida pode tirar de novo. E mal essa criança completava 3 anos de idade, o seu marido, o pai daqueles 6 filhos, deixa também a vida física, retornava ao plano espiritual, vitimado por uma doença que, naquele tempo, naqueles anos, a medicina ainda não tinha o desenvolvimento necessário para poder prolongar tanto a vida, e ele teve que retornar mais cedo, né, com pouca idade, ao plano espiritual, em vista do que a gente vive nos dias de hoje. E aquela senhora agora se encontrava com 6 filhos para criar, o mais velho por volta de 15 anos, o mais novo com 3. E ela então pensava nas dificuldades, no que ela teria que fazer, quais seriam as suas escolhas naquele momento. Se entregar à dificuldade, se entregar ao problema, desanimar, ou levar a vida adiante. Ela enxergando naquelas crianças a necessidade do encaminhamento e também movidos pelo amor que cada uma delas demonstrava, algumas já no começo da juventude, ajudaram a dar prosseguimento na vida. Começaram a trabalhar cedo, ajudar a sustentação da família, os parentes e amigos também chegavam sempre com as necessidades que a família tinha, ajudando, contribuindo, e a vida teve o seu andamento. Alguns anos se passaram, e nós vamos aportar na década de 1970, quando o mais jovem dos filhos, né, aquele caçula, agora contava 20 anos de idade. Os mais velhos, alguns já casados, a maioria, outros já encaminhando a sua própria vida, a sua própria família. E ela agora tinha esse filho como o preenchimento do seu dia, aquele que compartilhava com ela os momentos da vida em família, que agora na casa moravam só os dois. E num determinado dia, ele que era jovem, que tinha muitos amigos, pela maneira com que tratava a todos, numa determinada manhã foi convidado pelos amigos, ele dormia ainda, foi acordado pelos companheiros para que eles passassem um dia, uma tarde, se divertindo, e se dirigiram para a beira de uma represa para passarem o dia. O dia transcorreu bem, nadaram, se alimentaram, trocaram ideias, conversaram, sorriam, e ao final da tarde, quando já se preparavam para ir embora, o jovem resolveu dar ainda um último mergulho, que o clima estava propício para isso. Ele mergulhou, sumiu na água e retornou depois para a superfície, horas depois nos braços dos bombeiros. Aquela era mais uma notícia de dificuldade, mais um problema que seria levado para aquela jovem senhora, mais uma separação, mais uma dor, mais uma ferida. A música do Vanderly continua assim: meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve para qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender.
me deixe aqui, pode sair. E assim era o sentimento dela. Se a gente pudesse ter a música cantada aqui, eu acho que mostraria com os acordes muito mais esse sentimento que muitas vezes a gente enfrenta e que a gente passa por situações tão complicadas, tão difíceis, como a daquela jovem senhora. E ela novamente estava diante de uma situação que ainda se complicava mais e ela precisava escolher novamente. Se entregar agora, que os filhos já estavam todos grandes, ficar ali acomodada, levantar e procurar dar continuidade à vida, ainda que não visse esperança em mais nada. E ela estava então diante dessa situação. Teria que fazer uma escolha, ou prosseguir, ou deixar ficar como está. E ela passou então a se questionar o que fazer envolta nesse sofrimento. Eu acredito que todos nós temos esse momento em que a gente precisa escolher. Momento, às vezes, difícil, mas na grande maioria das atitudes da gente na vida, a gente está diante de escolhas, diante de optar por uma ou por outra situação. E é engraçado o escolher, porque o escolher é um verbo que não nos dá a possibilidade do antagonismo, de termos a oposição dele. Porque quando eu estou diante de uma situação e eu tenho que escolher, eu escolho uma opção ou a outra, ou qualquer outra que eu tenha à mão. Eu posso também não querer escolher, e o deixar de escolher já é uma escolha. Então, de toda forma, eu estou escolhendo, mesmo quando eu deixo de escolher, né? Então, na vida, a gente está diante dessas situações sempre, de escolher, de buscar alguma coisa, de encontrar soluções, de poder saber o caminho a seguir, né? A vida da gente muitas vezes nos coloca em encruzilhadas onde a gente tem que fazer opções. No Evangelho de Lucas, Lucas narra uma passagem que vai servir também de reflexão do que a gente trouxe para conversar nessa noite. Fala a respeito de um momento de Jesus com os amigos. Jesus, sempre que passava por Jerusalém, se dirigia a uma cidade próxima dali, chamada Betânia. E na cidade de Betânia moravam 3 irmãos amigos seus, Lázaro, Marta e Maria. Lázaro é o mesmo daquele episódio da suposta ressurreição. E as irmãs Marta e Maria, então, conviviam com ele no mesmo lar. Naquele dia, Jesus havia chegado de viagem, ele estava com algumas pessoas, com os apóstolos, e Maria se dirigiu para próximo de Jesus, se assentou aos seus pés, e Jesus falava da sua nova doutrina, da sua boa nova, transmitia os seus ensinamentos, e Maria se encantava com tudo aquilo, e passou um tempo grande ouvindo Jesus naquela condição. Marta estava atarefada com as questões da casa, e aos poucos ia se notando o nervosismo que tomava conta dela, porque ela estava atarefada e não conseguia dar conta do que precisava fazer, porque Maria a ajudava. Eu abro só um parênteses aqui para a gente imaginar a gente recebendo Jesus na nossa casa, né? Como é meio distante pensar em Jesus, vamos imaginar um Chico Xavier, um Divaldo Franco nos fazendo uma visita. Que alegria, né? A gente receber um companheiro desse na nossa casa, poder escutar tanto ensinamento, tanta história bonita, de poder, vamos dizer assim, beber na fonte pura dos ensinamentos cristãos, evangélicos, né? E Maria, então, se sentiu dessa forma, recebendo um amigo, um irmão, um companheiro tão especial, tão amoroso e que tanta coisa boa trazia para aquele lar. E Marta, então, num determinado momento, já cansada, nervosa e como Maria não percebia que ela precisava da sua ajuda, ela se dirigiu àquele grupo que ouvia Jesus e falou para Jesus: Senhor, o senhor não se importa que a minha irmã me deixe aqui sozinha no serviço? Fala para ela para que ela me ajude. Imaginemos nós, né, na nossa casa, recebendo o Chico Xavier, e a nossa irmã, o nosso irmão, o nosso marido, a nossa esposa chegando ali, dando uma dura dessa na gente, né? Vão me ajudar que está na hora. E vergonha que talvez a gente iria passar, né? E como se sentiria o visitante ilustre. Mas Jesus, que aproveitava todas as oportunidades para transmitir algum ensinamento, não se deixou tocar por aquela condição e também era muito amigo, conhecido da família. E Jesus simplesmente respondeu para Marta: Marta, Marta,
Você anda muito inquieta e se preocupa demais com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. O que Maria escolheu naquele momento era a melhor parte. Mas nós podemos questionar, mas Marta não estava cumprindo as suas funções necessárias na vida da gente? Não estava desempenhando o seu papel ali de dona de casa, que também é necessário? Por que Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte e Marta não? Jesus, é claro, não queria desfazer das atividades que a gente desenvolve no dia a dia, na vida da gente, que são necessárias, tanto as domésticas quanto as atividades profissionais, ou tudo aquilo que a gente faça do ponto de vista material, que concorre para o progresso das coisas, para o transcorrer do dia a dia nosso aqui na Terra. Mas Jesus queria mostrar que as condições espirituais, que os fatores espirituais devem estar acima dos materiais. Ele não estava repreendendo Marta, que estava cuidando do seu tempo, estando envolvido com os afazeres da casa. Mas que em alguns momentos é mais importante a gente preencher o interior, preencher com o que é espiritual e com o que é imortal dentro da gente, nos momentos raros que às vezes a gente tem na vida. E a gente se pergunta, né? Muitas vezes nós estamos diante de situações que temos que fazer escolhas. Como é que a gente agiria como Maria? Como é que eu faria para escolher a melhor parte? Qual é a melhor parte na hora de eu escolher? É claro que para isso a gente tem que refletir no que a gente tem de entendimento da vida. O que é a vida para mim? Qual a finalidade da vida? Para entender a escolha que eu tenho que fazer, ela vai se basear naquilo que eu penso, na maneira como eu vejo a vida, naquilo que eu conheço da vida. Então, para nós, adeptos da doutrina espírita, o que ela pode nos ajudar nas escolhas que a gente faz? Né? Qual a nossa finalidade aqui na Terra? Isso vai nos ajudar a fazer escolhas. Se a gente entender que a finalidade nossa aqui, principalmente, é o aprimoramento espiritual, é adquirir aos poucos, com o nosso próprio esforço, as virtudes latentes que cada um de nós tem dentro de si, é desenvolver as potencialidades criadoras que todos nós temos, ou seja, evoluirmos como espírito e desenvolvermos essa transformação interior, essa mudança moral que a gente precisa desenvolver dentro de si, né, a tal da reforma íntima. À medida que a gente se apoiar nessas diretrizes, a gente vai ter condição de fazer melhores escolhas, de escolher em cada situação, em cada momento, o que é melhor para mim. Se eu imagino que a vida é uma só, que não existe reencarnação, é claro que a minha forma, muitas vezes, de olhar as coisas e de decidir pelas coisas seja diferente, né? Se eu tenho uma vida só, se eu tenho que desfrutar dessa vida, se eu não sei o dia que eu vou desencarnar, e se eu tenho ambições, se eu tenho ideias, se eu tenho sonhos, eu tenho que correr atrás desses sonhos. E muitas vezes, quem pensa assim, corre atrás dos sonhos materiais. Muitas vezes não deixando de lado os espirituais, mas se pauta naquilo que é o objetivo seu na vida. Mas com o conhecimento espírita, as coisas se ampliam, a visão de mundo da gente aumenta. A gente entende que existe a reencarnação, a gente entende a lei de causa e efeito, que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz, pensa, realiza, né? Então, se nós sabemos que a gente vai colher as consequências dos nossos atos, nós temos um pouco mais de condição de estarmos raciocinando naquilo que fazer, tomando decisões melhores, é claro. Claro que se a gente se pautar nesse conhecimento, né? Então, para que a gente tenha condição de escolher melhor, a melhor forma é o conhecimento. Uma das formas seria o conhecimento. Conhecer nos facilita entender o mecanismo das coisas e da vida e fazer melhores escolhas. É por isso que Jesus deixou aquela célebre frase, né, que todos nós conhecemos: conhecereis a verdade nos libertará. Então, quanto mais eu vou tendo condição de tirar esse véu da verdade, descobrindo ele aos poucos, isso vai me ajudando a direcionar melhor as minhas atitudes na vida, né, em tudo aquilo que eu faço, em todos os objetivos que eu traço para a vida que eu tenho. Conhecer, então, é uma forma de me ajudar nas escolhas que eu faço. Vamos imaginar uma situação.
Imaginemos que nós somos convidados para um banquete. E a gente chega lá e aquela mesa está repleta de comida, de todos os tipos, de todas as variedades, de todas as cores, comidas bonitas, né? Muitas delas a gente conhece, são alimentação comum do nosso hábito. Mas tantas outras que ali estão, a gente nunca colocou, nunca provou daquela comida. Como é que a gente vai fazer para escolher a comida que a gente vai comer, né? Eu posso ser mais conservador e falar assim, eu vou comer o que eu conheço para não passar vergonha, para não passar vergonha, né? Então eu vou lá, pego um feijãozinho, um arroz, uma carne que eu conheço e tal, uma salada. Mas se eu quiser me aventurar por conhecer ter novos paladares, ter novas escolhas, eu vou me aventurar a escolher alguma coisa que eu não conheço. E muitas vezes eu posso me decepcionar. Eu, naquele ímpeto de ver uma comida bonita, eu posso encher o meu prato, quando eu comer a primeira vez, eu ver que não é tudo aquilo que eu pensava. E aí eu vou ter que ou devolver ou comer tudo mesmo não satisfazendo o meu paladar. O conhecimento, então, nessa condição é muito importante. Se eu conhecesse todas as comidas, eu teria mais possibilidade de fazer melhores escolhas. Na medida em que eu não conheço tudo, isso me dificulta escolher, né? É um exemplo simples para que a gente entenda a importância do conhecimento nas escolhas que a gente faz. Esse conhecimento leva muitas vezes à educação, porque não basta a gente conhecer. Quando a gente conhece e esse conhecimento é construtivo, ele traz uma educação diferente para a vida da gente. E essa educação nos leva a fazer escolhas melhores, muitas vezes escolhas honestas. Conta-se que um professor, num intercâmbio que ele fazia pela Europa, ele iria visitar um outro país e estava naquele dia no metrô, na estação de Estocolmo, na Suécia, aguardando na fila para comprar o seu bilhete. E ele, olhando para os lados, percebeu que várias catracas haviam ali para a entrada no metrô e uma delas não tinha a entrada, a catraca, parecia que estava liberada, que estava livre, que estava quebrada, e ele estranhou aquilo ali. Ah, a hora que eu chegar lá na bilheteria, eu pergunto para a moça que está atendendo. Demorou mais um pouquinho, chegou na bilheteria, a moça já estava entregando o seu bilhete do metrô, e ele perguntou para ela. Falou para ela, mas o que é aquela catraca ali que aparentemente está livre, está quebrado? Para que serve? A moça falou para ele, não, isso aí é uma catraca normalmente que fica liberada mesmo. Quando a pessoa não tem dinheiro, ela utiliza aquela passagem e pode pegar o metrô. E ele, rindo por dentro, né, com o jeito, com o hábito que ele havia adquirido do costume aqui do país, né, de algumas pessoas, ele perguntou para ela, mas e se a pessoa não tiver dinheiro e quiser tomar aquela catraca, não quiser pagar? A moça fez um olhar assim meio fechado, pensou um pouquinho para responder e simplesmente perguntou para ele, mas por que ela faria isso? Aí a gente vê a questão da educação, da cultura, que leva a atitudes honestas. Naquele país, naquele local, com certeza as pessoas eram habituadas a ter atitudes honestas, baseadas no conhecimento, na educação, na vivência que eles tiveram ao longo do conhecimento que adquiriram dentro daquele modo de pensar que o país transmitia para todos os seus cidadãos. Então, muitas vezes o conhecimento e essa educação faz com que a gente enxergue o mundo de uma forma diferente. Eu sempre brinquei muito com os meus filhos desde pequenos, né? Eu não fui assim quando era criança porque não entendia dessa forma, mas eu sempre dizia para eles, né? Sempre que você achar um dinheiro na rua, você não pega porque aquele dinheiro tem dono, né? E qual que é a nossa maior alegria quando a gente acha uma nota jogada na rua, né? Uma nota de 10, de 5, de 50, que seja, né? Quanto maior, entre aspas, melhor, né? Então eu dizia, aquele dinheiro não é seu. Às vezes o dono vai chegar ali, né, vai voltar a fazer o caminho de volta para encontrar o que ele perdeu. Mas ele sempre se questiona, né? Mas outras pessoas vão pegar. Oh, mas se os outros vão ser desonestos, por que você quer ser desonesto na frente deles? Né? Então, se a gente pensar assim, é uma coisa simples, mas está fora da maioria da educação que a gente recebe. A gente acha que está ali, está perdido, não tem dono, achado não é roubado. Né? Mas, na verdade, não é assim. Ou a gente
deveria ter mecanismos para deixar aquilo ali, se todo mundo pensasse igual, o dono iria voltar e achar. Ou se a gente tivesse possibilidade de sair perguntando se é de alguém e a honestidade de todos encontrasse, né, aquele que iria dizer, não, ele é meu. Eu lembro também de um amigo contar que eles estavam na casa de um amigo nos Estados Unidos uma vez, estavam passeando na praia, tirando fotos, e só quando eles voltaram para casa e chegaram, que a sua esposa percebeu que eles haviam esquecido a máquina fotográfica em cima do banco. E se desesperaram, vamos voltar lá. E a moça falava, não, agora é tarde, amanhã a gente volta. Como amanhã a gente volta? A máquina ficou lá em cima do banco, vai sumir. Ela falou, não, calma, fica tranquila que ninguém pega, não. No dia seguinte, de manhã, eles voltaram, a máquina estava lá em cima do banco, né? Parece milagre, parece conto de fada, né? Mas acontece. Então, essa educação para de vida faz com que a gente, muitas vezes, desenvolva melhores escolhas, consiga ter opções melhores para escolher. Eu lembro também de uma outra história que foi contada numa palestra pelo professor, escritor, filósofo, palestrante, Mário Sérgio Cortella, que deve ser conhecido da grande maioria. Ele dizia que numa cidade do interior paulista ele fez uma palestra e ela demorou muito, depois teve autógrafos, depois teve conversas. Já estava tarde e ele, naquela cidade, ele sabia de um estabelecimento comercial, de um bar, onde ele poderia descansar, poderia se alimentar, beber com calma, né, depois de um dia cansativo. E ele, então, depois de tudo, juntou a esposa, pegaram o carro e se dirigiram para lá. E a tristeza dele foi que quando chegaram lá, estava fechado, já estava tarde, já tinham fechado. Ele falou, paciência, vamos embora, né? E foram para o hotel. O hotel era localizado num shopping. E lá chegando, perguntando por algum lugar para conseguir alguma refeição, algo para beber, ele ficou sabendo que havia uma franquia dessa loja lá. Ele falou, nossa, que beleza. Então, foi tudo em vão, né? Rapidamente ele juntou a esposa, localizou onde era, chegou lá, tinha uma fila imensa. Ele entrou na fila, aguardou alguns instantes, calculou mais ou menos e pensou: eu vou demorar 1h30 para chegar lá e fazer o meu pedido lá na frente. Falou, mas paciência, eu quero, né? Isso vai me satisfazer. Passa mais alguns instantes e vem o senhor lá de dentro do balcão. Professor Cortella, é o senhor. Que prazer receber o senhor aqui. Por favor, me acompanhe. Eu tenho uma mesa lá na frente que o senhor pode se sentar. Eu vou servir o senhor lá. O senhor é nosso convidado de honra. As pernas dele se desligaram do cérebro naquela hora, né? Queriam já ir andando, mas diz ele que ele virou para o gerente e falou: eu agradeço muito o senhor, mas eu não posso passar na frente desse tanto de gente que chegou primeiro que eu. Eu vou ter que ficar aqui, vou aguardar. O senhor me desculpe, mas eu não posso fazer isso. E disse que ele ficou lá, brigando com ele mesmo, porque que ele não aceitou, mas cumprindo o seu papel de educador, colocando em prática aquilo que ele ensinava tantas vezes, né? O respeito, estar respeitando as outras pessoas e o que a educação trazia, então, de conhecimento e de escolha para ele naquele momento. Aliado ao conhecimento, outros fatores existem que podem influenciar positivamente na nossa escolha, que é o sentimento. O sentimento é que muitas vezes move e em algumas situações ele é até mais importante que o conhecimento nas tomadas de atitude que a gente tem. A gente muitas vezes vê pessoas com pouco conhecimento que fazem escolhas melhores do que aqueles que têm um conhecimento maior. Então, o fator conhecimento é importante no desenvolvimento das atitudes que a gente tem diante das escolhas que tem que fazer. Mas o sentimento também se torna importante nesse momento. E eu gostaria de ler um trechinho para que a gente reflita nele e que ele fala muito a respeito disso que eu estou falando, a respeito do sentimento, que está no Evangelho, no livro dos Médiuns, aonde o Kardec faz um comentário no final do capítulo, onde ele diz o seguinte: que importa acreditar na existência dos espíritos, se essa crença não torna melhor, mais benevolente e mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde, mais paciente na adversidade? Que serve ao avarento ser espírita se é sempre avarento? Ao orgulhoso, se ele é sempre pleno de si mesmo? Ao invejoso, se é sempre invejoso? Todos os homens poderiam, pois, acreditar nas manifestações,
e a humanidade ficar estacionária. Mas tais não são os desígnios de Deus. É para esse fim que devem tender todas as sociedades espíritas sérias, agrupando ao seu redor todos aqueles que estão nos mesmos sentimentos. Então haverá entre eles união, simpatia, fraternidade. Então, de que adianta a gente ter o conhecimento, de que adianta a gente estar diante de tanto fenômeno, de tanta coisa que a vida nos apresenta, que a doutrina espírita também nos apresenta, se isso não muda, não me muda em nada? Se isso não faz com que eu transforme isso em sentimentos e possa produzir algo de bom para mim e para os semelhantes e para aqueles que estão à minha volta. Eu tenho um companheiro que tem uma frase que ilustra muito bem isso. Ele fala que se a dor do outro não me incomoda, significa que eu estou mais doente que ele. Então, se eu não consigo sentir a necessidade do outro, se eu não tenho empatia, se não me toca o sofrimento do meu semelhante, porque ele não é meu irmão, porque ele não é meu vizinho, porque ele não é meu amigo, então eu preciso desenvolver um pouco mais das virtudes que eu tenho dentro de mim que precisam ser trabalhadas. Esse amigo é um companheiro lá de Franca, né? Vamos dar nome aos bois, né? O Jamil, um amigo muito querido lá de Franca, que fala essa frase. Então, a gente chega à conclusão que conhecer e sentir é muito importante nas escolhas que a gente faz. Às vezes estão associados, às vezes separados, mas sempre prontos a nos ajudar a fazer as melhores escolhas. Entender e sentir faz parte, então, da ajuda que a gente tem às mãos para poder fazer melhores escolhas, para fazer as escolhas como Maria fez naquele dia com Jesus. Uma música do Oswaldo Montenegro tem um trecho que diz assim: o sol já nasceu na estrada nova, e mesmo que eu impeça, ele vai brilhar. Foi esse tipo de ideia que levantou a Rosa da cama, que deu força para que ela prosseguisse depois de todos aqueles empecilhos, todas aquelas situações de dificuldade que ela teve na vida. Ela teve depois netos que conviveram com ela, e o Marcelo está aí, o Isaú e a Zilpa, que também são de Andradas, também estão aí para dizer. E eu, de mim, digo que era muito gratificante estar sentado aos pés da Dona Rosa, que é a nossa avó, para escutar as suas histórias, para escutar os seus contos, para nos alimentarmos ao lado dela, porque ela adorava fazer com que a gente comesse, né? O pessoal mais antigo é assim, eles gostam de receber, de encher a gente de comida, e ela não era diferente, né? Ela mandava a gente ir no quintal apanhar manga para ela descascar para a gente. É claro que ela também gostava de comer, então aliava a vontade dela com a satisfação de servir as pessoas. E ali aos seus pés, ou deitado no seu colo, muitas vezes eu escutei muitas histórias dela falando a respeito da vida, das alegrias, das tristezas, do marido, do pai e da mãe, dos filhos, daqueles que se foram, e tratava tudo com muita naturalidade. Acho que ela adquiriu uma condição de fazer escolhas muito interna, muito construída, muito dentro de si, baseada, eu acredito, na fé que ela tinha, na confiança que ela tinha em Deus, né, que tem até hoje, né? A gente tem que dizer assim, como espíritas, a gente é imortal. Então, baseado na fé que ela tinha, ela era católica, né? Ela acreditava muito naquilo que movia os seus atos, os seus pensamentos. Então, acho que tudo isso sustentou ela nas adversidades, em todas essas dificuldades. Só quem passa por situações como essa, né? A dela foi variada, mas a perda de um filho só que seja, um filho pequeno, que mal completa 2 anos de idade, eu acho que é uma dor muito grande para um pai, para uma mãe, né, para uma família e para as pessoas próximas. Mas ela soube dar continuidade à vida, e a gente agradece muito a essas escolhas que ela fez, né, de confiança, de amor, ainda que ela não tivesse o conhecimento espírita que hoje a doutrina espírita nos proporciona, que talvez a ajudasse muito mais, mas movida pelo coração, movida pelo sentimento, movida pelo amor pelos filhos, pelos netos que chegaram, ela cumpriu a sua missão. Ela nos deixou no final do ano 2000, né, depois de uma vida de 89 anos, e isso serve de exemplo para todos nós da família, e eu quis compartilhar isso com todo mundo para ilustrar um pouco
as situações que às vezes a vida nos apresenta de dificuldade, coisas que muitas vezes nos derrubam, nos jogam ao chão, mas que é importante que a gente tenha sempre confiança e saiba que depois da escuridão, da noite, sempre vem a luz, sempre vem um novo dia, né? E que a gente encontra sempre a força naqueles que estão à nossa volta, mas principalmente dentro de nós. Aquela música que eu citei do Vanderly, a música de nome Onde Deus Possa Me Ouvir, ela tem um trechinho que eu não citei que diz assim: sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior. Eu acho que tem momentos em que a gente vai morar, vai se recolher para o nosso interior, vai procurar morar dentro de si, encontrar lá dentro os recursos que a gente precisa para batalhar, para se levantar, para correr atrás e principalmente para entender a vida e as pessoas que estão à nossa volta. Porque as atitudes dos outros muitas vezes nos machucam, nos magoam, nos deixam em situações difíceis muitas vezes, mas é necessário que a gente entenda, que a gente faça escolhas também nesses momentos de entendimento, de ficarmos em silêncio, de buscarmos de alguma forma esperar que aonde a gente não tem condição de fazer algo, que a gente possa colocar nas mãos de Deus, para que Ele nos direcione, para que Ele nos fortaleça e nos encaminhe as melhores atitudes a tomar. Então, essa questão das escolhas, né, as reflexões que eu trouxe foram baseadas nessas histórias, em tudo isso, né? A gente pode aprender com muito mais oportunidades, com muito mais estudo, né? Eu até sugeriria que vocês depois aí para poder descansar um pouco mais, que vocês fossem lá no YouTube, escutassem essa música do Vanderly, Onde Deus Possa Me Ouvir. Muita gente deve conhecer, mas quem não conhece, ouça que ela é muito bonita. Ela tem uma letra muito enriquecedora para cada um que a ouve. Então era isso. Eu agradeço pela oportunidade, né? Vamos guardar o irmão bonito aparecer de novo, né? Para que a gente possa finalizar a nossa conversa de hoje. Aproveitar, como eu citei, né? Mandar um abraço para os parentes daí de Andradas, né? Para o Esaú, para a Zilpa, para todos os familiares, para os primos. E dizer que a gente tem uma perninha aí também, uma raiz aí, né? Um dos filhos da Dona Rosa é o tio Ares, que morou aí também, que é o pai da Zilpa e do Isaú, né? Então, de uma certa forma, a nossa família tem uma ramificação aí na cidade. É isso, Marcelo. Muitas bênçãos, muitas luzes, muitos esclarecimentos na noite de hoje e principalmente um pouco mais de emoção para a gente, né? Tocar no nome da nossa avó. Hoje, eu tive a sensação e a presença dela perto de mim, alguém que não professe da nossa fé, que não entenda da doutrina espírita, vai dizer, né? Será que é coincidência isso? Mas eu tive hoje uma grata sensação da presença dela perto de mim e você veio tocar justamente no assunto e a gente nem tinha combinado falar sobre ela, né? Eu que fui o neto que durante 13 anos morei junto com ela, vi toda a luta dela, todo o sofrimento dela, toda a abnegação dela diante da vida. Hoje é um dia muito especial para todos nós mesmo. E ela foi para a gente esse exemplo todo de combatividade, do bom combate, né? Como a gente costuma dizer no Evangelho. Então, nós queremos te agradecer pela disponibilidade, pela presença, pela palestra esclarecedora e de muita motivação para todos nós, principalmente nesses tempos em que nós estamos todos, né, passando por essas dificuldades interiores, né, voltar para o interior do nosso interior, como diz a música aí, é como se a gente desse um restart, um reinício em muitas coisas que precisam ser mudadas, que precisam ser ressignificadas, que é a palavra que a gente está usando muito hoje. Mais uma vez, a gente te agradece a presença, vamos querer contar com a tua presença mais algumas vezes, a gente se põe à disposição também, se precisar
Aí, nós sabemos que a turma do centro aí é muito bacana. O irmão mais bonito é ele, viu, gente? Por dentro. Vocês não sabem da história dele, um dia eu conto. Nós não temos tempo. Então, eu queria pedir permissão para a gente poder, então, fazer a prece final, nesse dia de muita emoção para todos nós, e agradecer em nome de Jesus, pedir a Deus, nosso Pai, que continue nos dando a força para nós atravessarmos esses períodos difíceis, que nós encontremos no Evangelho de Jesus todas as nossas respostas, que nós possamos fazer a nossa prova, atravessar esses momentos de prova, sabendo que nós não precisamos nem estudar para isso, porque nós temos o gabarito na mão. É só buscar no Evangelho de Jesus as respostas. Ele está do nosso lado, ele nos proporciona respostas para todos os problemas, todas as nossas dificuldades. Então, precisamos muito colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. E que nessa noite de bênçãos, nós possamos levar o nosso coração trazendo para perto da gente, né, as coisas que realmente têm significado. Porque nós estamos vivendo momentos desse voltar para o nosso interior. Então vamos prestar bastante atenção naquilo que realmente tem significado para a nossa vida, que faz a diferença, que faz a transformação, aqueles que estão do nosso lado. Vamos cultivar amor, bondade, sermos bons, como a palestra trouxe para a gente, sermos honestos conosco, né? Mesmo que nós não tenhamos público, Deus sabe o que se passa em cada atitude, em cada pensamento nosso. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue nos buscando e que, principalmente, nós possamos buscar por ela, possamos buscá-la. Porque essa é a nossa intenção, esse é o nosso dever maior, né? De ir ao encontro dessa paz que já há tanto tempo está disponível e que nos faz tão bem, que nos motiva, que nos apresenta as novidades, que não são tão novas assim, né? Tudo está aí posto, basta que a gente se dê ao trabalho de cultivar, e cultivar dentro do nosso coração, dentro dos nossos sentimentos, darmos muito mais sem esperarmos receber em troca. Que seja assim e que fique essa lição abençoada, de darmos muito mais do que nós precisamos receber. Mais uma vez agradecendo ao João pela disponibilidade, pela presença, que todos tenham uma boa noite, que todos sintam o que nós estamos sentindo aqui, a paz, a tranquilidade, que todas essas palavras e que todo esse esclarecimento nos trouxe e que a gente possa cultivar isso durante um bom tempo. Nós sabemos que depois a gente vai se envolver com as energias do mundo e um pouco dessas coisas todas se perdem, mas numa próxima quarta-feira a gente volta para buscar essa bagagem de energias para que a gente possa tocar a nossa vida buscando sempre essa paz, né, que é destinada a cada um de nós. Fiquem todos em paz e com Deus.